Também é bom estar com amigos, familiares, não é? Estar a conviver. É normal que esta hora, hoje, sexta-feira, muitos estejam fora. Mas amanhã você vai estar aqui neste vídeo a assistir o que eu gravei hoje, agora, para ti. Então, o tema desta palavra hoje, precisamente está aí. Judas Iscariote foi condenado ou foi perdoado? A Bíblia não nos responde essa pergunta, mas eu quero ler alguns versículos aqui da palavra para que você reflita sobre esses versículos e escreva aqui e deixe aqui o seu comentário no meu Instagram. O que você acha, qual é a sua opinião? Se ele foi condenado ou se foi perdoado. Mas tenha como base isto que eu vou escrever. Nós todos sabemos, a maior parte das pessoas já sabe, que Judas Iscariote foi um dos discípulos de Jesus, aquele que traiu Jesus, aquele que entregou Jesus, não é? Aqueles que o procuravam para condenar, para matar. Mas também sabemos que essa atitude de Judas faz parte, não é, daquilo que tinha que ser feito para se consumar então a obra de nosso Senhor Jesus. A respeito precisamente disto, eu vou ler aqui Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 12, parte da oração que Jesus ele levou ao Pai, quando da brevidade, não é, do que estava prestes a acontecer na cruz do Calvário. Jesus orou ao Pai antes daquele momento chegar. Então, uma parte da oração, Jesus faz referência a Judas Iscariotes, não é? Então, vai dizer assim Jesus ao Pai em oração. João 17, capítulo 17, versículo 12, diz assim Jesus: enquanto eu estava com eles, ele está a falar ao Pai em oração, enquanto eu estava com eles quem? Os discípulos, não é? Protegi-os e os defendi em teu nome. Jesus está a dizer ao Pai em oração que enquanto ele estava ali com os discípulos foram protegidos e defendidos por nosso Senhor Jesus. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora Jesus vai dizer que nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O filho da perdição aqui, a quem Jesus se refere, é o Judas Iscariote. Aqui Jesus chama Judas Iscariotes de filho da perdição. E depois Jesus vem nos dar a razão pela qual era necessário que o filho da perdição se perdesse, né? Ele diz para que se cumprisse a Escritura. Então há aqui um propósito nesta ação traidora de Judas. Mas eu quero que tu sublinhes esta palavra, este nome que Jesus deu a Judas, filho da perdição. Este nome, filho da perdição, se forem abrir a vossa Bíblia, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, este nome, este termo, filho da perdição, foi usado mais à frente pelo apóstolo Paulo para se referir à pessoa do anticristo. Não estou a dizer que Judas é o anticristo, mas estou a dizer que Jesus usou o nome filho da perdição, nome esse que lá mais à frente, aqui na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, é usado para se referir à pessoa do anticristo. Eu vou ler para confirmar. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, vai dizer assim: não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, como podem ver, o filho da perdição aqui faz referência à pessoa do anticristo. Nome esse, filho da perdição, que Jesus usou quando da oração ao Pai, antes da sua crucificação, para se referir a Judas Iscariotes. Mas também é bom lembrar que Jesus deixou aqui bem claro que Judas fez o que fez também para que se cumprisse a Escritura. A pergunta é: Judas, sendo ele o filho da perdição, na realidade não era verdadeiramente um discípulo de Jesus? Ou era ali um infiltrado?
era aí o filho da perdição, o filho do diabo, para ser usado então nesse momento para que se cumprisse a escritura? Será isso que a palavra quer dizer? É uma pergunta. Mas agora também, o que me deixou aqui também intrigada, me chamou a atenção, era quando eu meditava aqui no Evangelho segundo Mateus hoje, quando eu ia para o meu local de trabalho hoje, eu ia no autocarro e por acaso até abri Mateus 27, estava aqui a meditar aqui neste texto, mas aqui algo me chamou a atenção, aqui também com relação a Judas, por isso que eu trago esse tema hoje e levanto essa questão que está aí. Vai dizer assim, Mateus 27, a partir do versículo 1, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5, exatamente, diz assim a palavra. Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. Graça e paz, Renata Moura de Miranda, Deus abençoe, boa noite. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Esta é a tua questão. Judas atirou então as moedas para dentro do templo, abandonando aquele lugar e enforcou-se. Então, nestes versículos, podemos ver uma atitude da parte de Judas. Quando Judas tomou conhecimento que Jesus foi de fato condenado, não é que Jesus havia de ser morto, porque condenaram Jesus, amarraram Jesus e levaram e foi entregue a Pilatos. Nós agora vemos aqui uma atitude de Judas que eu creio que deixa muita gente espantada. Depois de tudo que ele fez, entregou Jesus, recebeu as moedas de prata, vamos a ver aqui Judas, primeiro a confessar o seu pecado. Judas aqui, ele falou, está aqui escrito, pequei, pois traí sangue inocente. Judas confessa que pecou e também reconhece a inocência de Jesus. Eu considero e eu confesso que eu achei isso aqui muito interessante, ver o traidor, o filho da perdição, como disse o Senhor Jesus, não é? Aquele que nós todos diabolizamos, não é? A abrir a sua boca e falar com suas palavras, pequei, pois traí sangue inocente. Ele reconheceu que pecou e, segundo, reconheceu a inocência de Jesus. E outro aspecto aqui também que me chamou a atenção foi que aquele dinheiro que ele recebeu por causa de ter traído Jesus, ele não usufruiu daquele dinheiro, ele não utilizou aquele dinheiro, ele devolveu aquelas moedas. Isso também não me chama a atenção, ele devolveu aquelas moedas. E esta palavra vai dizer também que ele abandonou aquele lugar e foi se enforcar. E tudo isso porque a palavra aqui não nos diz que Judas se arrependeu. Diz que ele se encheu de remorsos. Ele sentiu terrível remorso, não é? Daí ter tido essa atitude. Agora, eu fui ao dicionário da língua portuguesa para perceber exatamente o significado da palavra remorso, não é? Porque eu precisava entender esta atitude de Judas, não é? O que é isto que Judas fez? Ele estava arrependido daquilo que fez de fato? Eu queria entender isso, eu acho que todos nós queremos entender, não é? Então eu fui à língua portuguesa para ver o significado desta palavra remorso. Eu até escrevi aqui está, o dicionário da língua portuguesa, veja online também, temos tudo online. Vai dizer assim: remorso significa arrependimento, sentido de culpa, sensação de mal-estar, de angústia que resulta de uma falha ou erro cometido contra alguém. Depois também fui tentar perceber qual é a diferença entre arrependimento e remorso. Se bem que a palavra arrependimento também vem aqui na definição de remorso. Então eu fui ver que o arrependimento nos leva a quê? A mudança de atitude. O arrependimento nos leva a mudança de mentalidade, a uma
ocorre dentro de nós uma mudança. Nós deixamos de pensar como pensávamos, nós reconhecemos o nosso pecado, percebemos que nós pecamos, confessamos, então começamos a mudar de atitude, não é? Há uma mudança. Arrependimento causa mudança na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir. Aliás, primeiro é aqui que ocorre a mudança, e a nossa mentalidade, ela mudada, ela transformada, que vai se refletir na nossa atitude, não é? Então, o arrependimento provoca desejo, no mínimo, desejo de mudança, não é? Não quer dizer que todos que se arrependeram dos seus pecados nunca mais voltaram a cair nos seus erros, mas há um desejo profundo de mudança, de não querer voltar a cometer aquele erro, não é? Por exemplo, Pedro teve uma atitude diferente, um pouco diferente da de Judas. Pedro não se suicidou. Pedro reconheceu que de fato, não é, falhou quando ele negou Jesus. Pedro chorou, Pedro se arrependeu, mas não tirou a própria vida. Pedro mudou de atitude, não é? Seguiu Jesus, deu continuidade àquilo que ele começou. Ele se tornou um dos grandes discípulos de Jesus. Aí está, ele não tirou a própria vida. Agora, o remorso provoca, faz nascer em nós um medo profundo da consequência daquele pecado que nós cometemos, não é? E isso muitas das vezes provoca um caos interno, ou nos leva a atitudes como a do Judas, não é? De tirar a própria vida. Há pessoas que ficam até doentes por causa de remorsos, não conseguem mais encarar para elas próprias, encarar a vida, adoecem, ficam paralisadas. Então, há de fato uma diferença. Mas de qualquer das formas, não é? Não obstante essas diferenças, o que me chamou a atenção é que ele de fato confessou que pecou. Pequei porque traí sangue inocente. Pequei, pois traí sangue inocente. Ele reconheceu que pecou e reconheceu a inocência de Jesus e tirou a própria vida. É claro que a palavra de Deus também não nos aconselha a fazermos isso, a tirarmos a própria vida. Ele foi suicida, não é isso também aos olhos de Deus? Não é bom, é pecado, é incorreto. Agora a pergunta que não me quer calar, que essa pergunta que também faço a ti também, que estás aí: ele foi perdoado ou foi condenado? Por que eu vou perguntar isso? Porque a palavra do Senhor vem nos dizer lá em 1 João capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. E também eu me lembrei de uma passagem, de uma conversa entre o nosso Senhor Jesus Cristo e Pedro, não é? Lá em Mateus, está lá em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, quando Pedro se aproxima de Jesus e pergunta a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? Essa é a pergunta de Pedro para Jesus. E Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Ou seja, com essa resposta, Jesus nos ensina a perdoar infinitivamente. Jesus nos ensina a perdoar de forma infinita, sem conta. Não é uma, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 50, é muito mais que isso. É perdoar sempre, não é verdade? É esse mesmo Jesus que no momento em que estava na cruz, a ser ali desprezado pelo povo, naquele momento em que o povo gritava: crucificam, 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 é o mesmo Jesus que naquela cruz disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Agora eu pergunto: o Jesus que nos ensina a perdoar de forma infinita, o Jesus que nos ensina a perdoar quantas vezes forem necessárias, o Jesus que nos ensina a perdoar sempre, esse mesmo Jesus, a pergunta é, diante desta palavra aqui de Judas, pequei, pois traí sangue inocente, será que esse Jesus perdoou Judas? O nosso Senhor Jesus perdoou Judas? É a pergunta que eu faço aqui para todos nós. Uma bela questão, por acaso. O que você acha? Acha que o nosso Senhor Jesus perdoou Judas? Ou Judas foi condenado? Ou Judas está ardendo no inferno?
O que é que tu achas disso? Digita aqui no Instagram, vamos meditar nessa pergunta, que é muito forte mesmo, não é? E tendo em base todos esses versículos que eu acabei de ler, tendo em consideração, né, o coração perdoador do nosso Senhor Jesus, e também tendo em consideração o propósito pelo qual Judas, não é, teve que fazer o que fez. Ele no fundo foi usado pelo diabo, ele foi um instrumento de Satanás naquele momento em que ele traiu Jesus. Agora, neste momento em que ele falou, pequei, pois traí sangue inocente, ele já estava sem o espírito satânico dentro dele, já estava não estava possesso no momento que ele disse isso. São muitas perguntas, mas a pergunta principal é essa: foi perdoado ou não? Olha primeiro para o coração de Jesus. Não olha para Judas. Se nós olharmos para Judas, vamos todos julgar Judas. A nossa tendência vai ser essa. Vai ser julgar Judas, condená-lo e dizer que ele está ardendo no inferno. Mas antes de julgarmos Judas, vamos olhar para o coração de Jesus, não é? Vamos olhar para o coração de Jesus. Jesus perdoou ou não perdoou? E também vamos olhar para nós, não é? A nossa vida é perfeita? Nós, no nosso dia a dia, quantas vezes já traímos Jesus, ou em pensamento, ou em palavras? Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes nós já ferimos o coração de Jesus? Quantas vezes nós magoamos o coração de Jesus? Quantas vezes? Não é? Então, antes de julgarmos alguém, temos que olhar para o coração de Jesus e olhar para o nosso coração também, não é? Vamos deixar Judas nas mãos do Senhor, não é? Mas eu quero a tua opinião, o teu pensamento, o teu sentimento. O que é que tu pensas a respeito desta questão aqui? Judas foi condenado ou perdoado por aquele que disse que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Temos que perdoar infinitivamente. Temos que perdoar sempre. O que é que tu achas disso? Amém? Eu encerro então esta live com esta pergunta. E como não poderia deixar de ser, com uma oração, a oração do Pai Nosso. Glória a Deus. Então ore comigo esse Pai Nosso. Amanhã eu estou aqui à espera dessas respostas. Eu quero ouvir a tua resposta. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos orar ao Pai Nosso para encerrarmos aqui esta live. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Fica com Deus, Renata. Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.